Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o da Morini e bora para nossa análise diária. Pessoal, é o seguinte, hoje, dia 25, quinta-feira, tá? Bora dar uma olhada primeiro que ontem a gente teve aqui uma pequena movimentação, né? Isso aqui foi notícia, tá? Não foi algum copy trade, como alguém pode ter pensado, tá? Foi uma notícia que foi veiculado, tá? Que saiu no Metrópole que o Tarcísio seria apoiado por Bolsonaro, né? Para próximas eleições. Só que isso não foi confirmado, tá, galera? Então o mercado hoje ele tava um pouco gapado, tá? Né? Essa movimentação um pouco mais forte produziu um gap, tá? Mas nada de muito anormal. Bora aqui começando primeiro pelo dólar, tá? Só que antes disso, queria dar uma olhada aqui com vocês para o nosso DXY, né? Pessoal, hoje nós tivemos o calendário econômico pedidos de bens duráveis, né? A taxa de crescimento do PIB, que veio bem bom para a economia americana, tá, galera? E depois nós tivemos vendas de imóveis existentes, tá? Que veio em 10,45, né? Que veio um pouco mais da nininha. Mas essa 9,6, esse drive de mercado às 9,6, olha que fez o DXY, né? Então, DXY ele saiu do 97, 390, 340 e veio aqui pro 98, né? Então, 98 a gente sabe que o DXY ele fica em 500 pontos, né, pessoal? O range dele médio. Então ele fica do 500 para ir para outro 500, né? Ele se move mais ou menos desse jeito. Então ele estava no mercado assim, durante a madrugada, trabalhou flat e depois que saiu essa notícia, ele montou uma estrutura de alta, né, galera? Inclusive, quando o dado veio muito bom, pessoal, que veio praticamente 2,5 pontos acima, né? Isso aqui deu uma movimentação bem positiva, né? Bem otimista para o DXY, que ontem ele já se fortaleceu, hoje se fortaleceu mais ainda, né? Perante as outras moedas aqui, conforme eu posso mostrar para vocês, currency, né? Então ele está ganhando das outras moedas, né? Então as outras moedas estão fazendo a contraparte, né? Então a moeda do Forex em queda, enquanto o dólar ele performa de forma positiva aí 0,56, né? De alta, é uma alta forte já, galera. Então o dólar hoje ele fez essa movimentação 9,6, olha aqui. Ele fez essa movimentação de alta e aqui, pessoal, né? Deixa eu começar aqui primeiro aqui com vocês. Então a gente tem o BRLT aqui, né? O ajuste de ontem, tá? O POC de ontem, vejam que ele do POC ele foi para o ajuste, né? Essa operação nós já conhecemos aqui no nosso canal. Então, o máximo da CME, mínimo da CME, né, pessoal? E a taxa mínima de câmbio está lá embaixo, o parâmetro de abertura está aqui, né? O parâmetro de abertura está no 310. Então, o dólar ele abriu com um gap de alta, tá? Mas no sentido de recobrar essa movimentação aqui, né? Que foi uma notícia falsa, tá? Só que ele fez um movimento e buscou o POC de ontem, né? Então, fazer uma operação, né? Que nós temos aqui, nós temos aqui a nossa maior liquidez, né? Até então, tá? Então, uma compra daqui para cá seria interessante, tá? Mas o fato é que nós não podemos também deixar de desconsiderar, senão o ativo mais importante para nós, que é os juros, né, que movimenta, que aqui é onde está o dinheiro. Então, olha só, aqui nos vértices, olha só, pessoal.
negativo. Tava um pouco mais flat, mas estava negativo, né? E depois ele começou a trocar de polo, né? A gente tem o polo negativo e o polo positivo e começou a se endereçar para as máximas, né? De até então. Inclusive o vértice mais longo que está aqui em cinza, eles estão performando mais para alta, né? O vértice ponta longa, ponta média e ponta curta, né? Estão conforme o script, né? Então, olha só aqui, né? Os vértices. Ponta longa um pouco mais forte, né? Ponta média um pouco mais flat e a ponta curta flat, tá, galera? Então, para o nosso dólar fez com que, né? O nosso dólar ele trocasse de range praticamente, né, galera? Então ele ficou na alta, ele quase ficou zerado, né? Ele veio aqui no POC e depois desse spike do dólar, né? Olha só como a movimentação ficou um pouquinho mais forte, né? E aqui nós entendemos que quando os DAIs eles trocaram de lado e o dólar começou a realmente ficar forte, a gente ia ter uma alta no dólar, tá, galera? Então ele veio aqui novamente, ele fez a movimentação um pouco mais altista, né? Devolvendo devolvendo essa parte de movimento aqui, né, negativo, e fez a primeira petaxi aqui, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês também as nossas petaxis. Nosso FRP0, né, que é o nosso casado, tá também de 5.8, tá igual o de ontem, né? Que isso é um pouco mais curioso. Geralmente ele não repete a mesma pontuação, mas ele baixou de 8 e foi por 5,80, né? Então eu acho que manteve-se, né? Porque ele baixou um pouquinho mais forte. No nosso estudo sugerido nós erramos aqui desta Petax está praticamente de 2 pontos, né? Então a gente viu que a gente só teve uma grande oscilação de uma, né? Que foi de 19 da primeira Petax para a segunda Petax, né, galera? E depois ela ficou um pouquinho mais flat. Mas o fato é que conforme ontem, né, como eu falei para vocês, que ontem ele veio aqui, deixa eu mostrar para vocês, galera. Então ele tocou o preço à vista e veio para o preço futuro. Hoje ele fez a mesma coisa, galera. Mesma coisa. Ele praticamente ficou comprado. Os players de mercado ficaram comprados em cima do preço futuro, tá? E já vieram aqui para máxima, né? Desafiar a máxima, que inclusive deu aqui, né? Na modalidade scalp uma pequena operação, né, que seria interessante que a gente tem aqui no 350, mas, né, conforme estava a nossa macro, o dólar ele podia ganhar mais força ainda, né? Inclusive, talvez ele possa ganhar ainda mais, né? Ele pode fazer o ajuste que eu acho que ele vai fazer aqui, né? Pode ficar aqui no acima do 350, então ele trabalhou, né, na alta, que inclusive, olha aqui o preço futuro. Então a gente tem a primeira Petax e o primeiro esporte do dia, né? Inclusive aqui, galera, aqui tava o nosso D+1, tava a Petax de ontem. Então, mais o nosso POC tava o D+1 aqui. Então, o Petax de ontem, então era interessante fazer essa compra aqui para trazer para esse POC até então, e seria uma operação um pouco mais curta, né? Uma operação um pouco mais errônea, porque aqui nós estamos na primeira janela de mercado, né? O interessante do câmbio é esperar sair as Petax para aí sim fazer uma operação um pouco mais estruturada, que é justamente que os fundos, as tesourarias fazem, tá? Esperam, né? Sai pelo menos uma Petax. Quando sai a segunda, nós já conseguimos entender mais ou menos qual é o movimento do câmbio, tá, galera? Então, deixa eu apagar aqui essas VWAPs que eu uso, né? Só para ter um entendimento. Então, pessoal,
O câmbio ele veio aqui, né, conforme eu digo para vocês, né? A gente tem uma liquidez aqui interessante, até então umas 10h20. Ele voltou e tocou na Petax Futura de novo, só que ele não conseguiu buscar o spot, né? Então tá o momento mais comprador aqui. Foi justamente para chegar aqui no 350, tá, galera? Então aqui os plays eles saíram um pouco, né? Quem tá aqui saiu um pouco aqui. E depois ele fez a operação que eu digo para vocês, que é uma operação mais fácil que tem, quando ele vem do preço para Petax à vista e volta para o preço futuro, né? Ou do preço futuro para o preço à vista, né? Dá para ganhar nas duas pontas aqui, inclusive. Mas como o dólar hoje ele estava com a macro compradora, é mais interessante manter-se comprado em cima das Petax futuras, né? Só que nem sempre você vai estar certo. Por exemplo, olha aqui, que ele a partir da terceira Petax futura ele começa a perder um pouquinho mais de força, né? Ele começa a perder um pouco mais de força quando ele já faz uma movimentação um pouco mais altista, né, galera? Então ele fez essa movimentação que aqui dá para ganhar na compra e na venda, tá mais para compra, né? Espera ele voltar pro preço à vista e leva pro preço futuro, né? E dava para desafiar a máxima, né? Ele desafiou, fez a terceira Petax lá em cima, né? Buscou o spot e não conseguiu mais buscar o preço futuro, né? E agora tá trabalhando a Petax futura, né? Nós temos aqui o spot do dia, que é a Petax final, tá em cima da média contratual, então praticamente ele fechou a simetria da manhã, né, galera? Pode ser que ele venha buscar, tá? Não tá difícil, que a gente tem uma diferença de 6 pontos praticamente. E é basicamente isso pro câmbio, tá, galera? Então, mini índice, né? Bora aqui pro nosso mini índice. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhe com amigos de vocês. Pessoal, dúvidas, eu vou estar respondendo os comentários, tá? Então, mini índice, nós vimos, né, a movimentação aqui de alta ontem, que inclusive produziu uma máxima. Então, o mini índice ele renovou a máxima histórica, né? Nós estamos no 149, 149 meu, né? Então, ele com essa notícia, né, com essa break news, basicamente ele fez um novo topo histórico, tá? E aqui, galera, o mini índice, né? Ele tava com um leve gap de queda, mas ele produziu uma movimentação até que um pouquinho mais altista, mas devolveu, né? Devolveu até umas 10 horas, até umas 10 horas ele caiu 1%, tá? Motivado aqui também, né, galera? A gente sabe, né, que o nosso juros começou a subir, né? Então, quando os juros ele começa a subir, tá, galera? Nossa bolsa ela começa a descer, né? Então o mini índice ele fez um movimento contrário, né? Nós temos aqui o POC, o ajuste, então ele veio aqui buscar o POC, o ajuste, que inclusive com a abertura do mercado à vista, olha só o que aconteceu na abertura do mercado à vista. Deixa eu abrir aqui mais. Então olha aqui, galera. Basicamente, né? Quase tudo estava em queda, tá? Quase tudo estava em queda, né? Inclusive aqui a nossa Vale, como o nosso minério de ferro ele está positivo, né? Ela está se segurando aqui, né? A nossa Vale. Mas a Petro também estava caindo, né? Ficou até um pouquinho mais em alta, mas só que ficou flat. E depois caiu, né? Junto com os nossos índices, o restante das nossas ações, né? As bolsas também estavam caindo. Olha aqui o nosso micro S&P 500 estava com 0,60, né? Então, como nós podemos ver aqui, né? Os nossos demais índices, eles estão em queda, tá, galera? Eles estão em queda. Eles estavam numa queda um pouco mais forte antes, só que eles devolveram, né? Devolveram parte do movimento, tá? Então, queda aqui, né? Não tenho dúvida. O que acontece com o nosso índice? Queda também, né, pessoal? Inclusive o nosso Ibov está com 0,02 de queda, uma queda bem tímida, né? Uma queda bem tímida porque ele conseguiu
devolver parte do movimento, né, galera? Com o nosso mini índice, tá? Só que ele tá numa queda um pouco mais forte, né, galera? De 0,80 de queda. Então, basicamente abriu a abertura do mercado à vista, né, pessoal? Então ele só caiu realmente, né? Depois a abertura do mercado americano caiu mais um pouco, né? Então eu posso mostrar aqui no nosso BRL, o nosso EWZ, né? EWZ, olha só, a pré-abertura, né? Então ele dali de cima, né? Essa aqui é a pré-abertura de mercado. Ele decidiu abrir em queda, tá? Então ele ganhou um momento um pouco mais vendedor, né, pessoal? Então, olha aqui, né? Fez inclusive um movimento mais baixista, mas tá trabalhando, né, um pouco dentro dessa caixa aqui. E tá numa queda de 0,32, o BR Titan está 0,35 de queda, né, galera? Mesma coisa com um pequeno gap de baixa e tá fazendo essa estrutura aqui, né? Meio que um retângulo, né? Que isso aqui foi passado para o nosso Ibov, né? Que nos demais índices também. Então, galera, olha só, né? Ele fez um movimento realmente que era de venda, né? Devolvendo parte do ganho de ontem, né? E não está conseguindo passar aqui nem do POC, nem do ajuste de ontem. Então, galera, basicamente é isso. Pessoal, desejo a vocês um restante bom pregão, tá? Se inscrevam no canal e deixem um like. E até mais, pessoal. Valeu!